Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e o vídeo de hoje é sobre a série Atlanta, uma série que vem dando o que falar. E hoje nós vamos conversar sobre o que a série nos ensina, nos mostra sobre a mídia tradicional e as novas mídias. E aí, vambora? Se você não está sabendo o que é Atlanta, é uma das séries do momento. Ela só está na segunda temporada, lá fora ela é exibida no canal FX, e aqui no Brasil você tem a primeira temporada disponível na Netflix. É uma série idealizada pelo Donald Glover, ele dirige boa parte dos episódios, ele também é um dos protagonistas da série. É uma série de comédia muito legal e muito premiada também. Vou destacar aqui o Emmy e o Globo de Ouro, que premiaram a série. No Globo de Ouro ela chegou a ser a melhor série de comédia de 2017. E Donald Glover já ganhou ganhou prêmios não só como ator principal, mas também como diretor de um dos episódios. Inclusive vou falar bastante desse episódio que tem a ver com o nosso assunto de hoje. O foco da série, o principal assunto debatido não é mídia, não é TV, rádio, nada disso. É racismo, segregação racial, que são temas muito importantes. Mas como não são da minha alçada, não é o que eu sofro, enfim, não é o meu assunto principal, eu gosto muito de analisar como a mídia é retratada nessa série. E eu acho que tem algumas coisas muito legais pra gente pensar. A série é muito inteligente nesse sentido. Cara, vocês sabem como é que funciona a busca de audiência em uma mídia tradicional, em um jornal, por exemplo? Um jornal, ele precisa vender para continuar existindo. Ele precisa que você vá lá na banca, compre, ou que você assine, ou que você acesse o site deles, para que ele continue funcionando no mês seguinte. É, Quando você compra o jornal, não é que aquele dinheirinho que você deu, R$ 1, R$ 2, ele vá sustentar todas as pessoas que trabalham lá. Mas quanto mais ele vende, mais ele consegue argumentar com uma empresa patrocinadora que quer colocar publicidade no jornal e falar, olha, me dá tanto dinheiro porque tantas pessoas leem meu jornal. Então é assim que funciona. Ele precisa de audiência para continuar existindo. É uma lógica, né? Por exemplo, se você tem uma padaria, você precisa vender pão para sobreviver. Então o jornal precisa vender o jornal. Só que essa busca por audiência, ela começa a muitas vezes a extrapolar certos níveis éticos, morais, e aí você chama como você quiser. Duas formas muito comuns que a mídia faz isso é explorar violência e explorar celebridade. Violência vende, as pessoas compram, querem saber quem morreu, onde é que teve tiroteio, como é que teve isso. E as pessoas querem saber o que as nossas celebridades estão fazendo, porque elas devem ser muito melhores que nós, então a gente quer saber se o Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon na quinta-feira. E a série ela brinca muito com isso, através do personagem principal, de um dos personagens principais, o Paperboy, o rapper. O Paperboy, ele não tinha muita relevância. Quem conhecia o cara era o pessoal do bairro que ouvia o rap dele, e mesmo assim ouvia, assim, por ouvir, não tinha muita relação. E aí logo depois que ele se envolve em um caso policial, e aí eu não tô dando nenhum grande spoiler, porque isso acontece no primeiro episódio, do nada ele sobe pra mídia. E ele aparece constantemente, não só nos jornais, mas em revistas, em programas de TV. E ele é sempre o rapper envolvido num caso policial, o rapper envolvido na polêmica. Ele sobe e ele começa a virar uma celebridade por um fato um pouco ruim, um fato violento. E as próprias pessoas do bairro consomem isso, né? A mídia ela não fala sozinha, ela fala porque alguém quer ouvir. E as pessoas começam a encontrar com ele na rua e falam: ih, cara, é bom ver um rapper das antigas que mete bala nos outros. E as pessoas querem saber o que ele faz. E é um processo que se retroalimenta. E aí uma das coisas que eu mais ouvi durante a minha faculdade de comunicação, porque eu sou formado nisso, era sobre o boom das novas mídias, como que a internet ia mudar o jogo, ia ser tudo diferente, democracia, cada pessoa, todo mundo ia falar com todo mundo. E a gente vê, na verdade, velhos padrões sendo repetidos. Uma galera que não é um jornal, não é um veículo impresso, que portanto tem mais liberdade para criar, e aí vai para um YouTube da vida, ou vai para outra plataforma, e faz posts clickbait, e faz fake news, e faz conteúdos bizarros, para dizer no mínimo, né, bizarros, para conseguir audiência, para conseguir aquele clique, aquela view que vai mudar o patamar do canal para o cara poder arranjar um patrocinador. Então, em vez de você ver pessoas realmente usando essas novas mídias, usando esse novo poder para criar um novo conteúdo, criar coisas legais,
você vê uma busca desenfreada por cliques, uma palhaçada total. E isso em Atlanta é mostrado num episódio que talvez seja o mais brilhante da primeira temporada, que é o episódio que aparece um youtuber, um empresário, por assim dizer, que é o Zen, que é um cara que começa a dar uma sacaneada no Paperboy, ele começa a fazer vídeos zoando ele, falando que a música dele é horrível e tal. E aí não vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas quando ele é confrontado pelo Paperboy, ele fala, cara, você explora a sua música, eu exploro outras coisas, inclusive eu exploro você. Tipo, ele não tem nada contra o cara, ele não quer saber se a música dele é boa ou ruim, ele quer view. E o Paperboy era uma celebridade em ascensão, então ele vai fazer de tudo pra ganhar view. E aí, durante o episódio você vê outras coisas muito questionáveis que ele faz, coisas que você fica, cara, como é que alguém chega nesse nível pra conseguir sucesso, pra conseguir um número ali que vai tentar dar um dinheirinho pra pessoa. E isso é um alerta para todo mundo que produz conteúdo na internet, é um alerta constante, até pra gente aqui do canal, né? Estamos começando, mas assim, não vale tudo para crescer, não vale mesmo. E aí o principal ponto que a gente tem que aprender sobre mídias, e eu digo a gente, é todo mundo, a sociedade, é que a imprensa, o cinema, os quadrinhos, todas essas mídias trabalham com narrativas. Os fatos que a gente vê nos jornais, os filmes, todos são histórias contadas. E quando eu digo histórias contadas, não quer dizer que elas são ficção. Quer dizer que elas são relatos, que elas são construções de um determinado fato. Quando você vai fazer um filme, você bota o mocinho, bota o vilão. HQ, isso é muito nítido. Você tem os mocinhos, você tem os vilões. E muitas vezes nos jornais você vai ter a mesma estrutura narrativa. Você vai ter um cenário, a notícia se passa em determinado tempo, você vai explicar aquela história e vai eleger, às vezes, heróis e vilões. Quem acompanha a imprensa esportiva, isso é muito nítido, tá? Você tem um jogo, e aí você tem um relato do jogo. Foi 2-1 para um time tal, porque o herói da partida fez 2 gols, e o vilão foi o goleiro do time tal que frangou e aí deu essa merda toda. Isso é uma narrativa, você elegeu papéis. Por que isso é importante para a série Atlanta? E aí sim, talvez venha um episódio mais inteligente nesse sentido. Tem um episódio que ele vai para um evento de caridade, que a imprensa ela tá cobrindo, e o Paperboy ele quer ser entrevistado. E ele não consegue, as pessoas não dão bola para ele. E no começo você acha que é porque ele não é famoso ainda, não é tão famoso assim. Só que depois que aparece um outro rapper que tipo é muito descolado, fala com todo mundo, faz o papel de amigão e ele também é muito ousado, e todo mundo quer entrevistar ele, você começa a achar estranho. E aí no final você entende, na fala da repórter, ela vira pro Paperboy e ela fala, cara, se atenha ao seu papel, que você vai se dar bem. E aí o espectador e o Paperboy entendem, ele é o vilão da história. Ele é o rapper que não é bonito, que ele fala grosso, ele é muito bronco, que tem um histórico criminal. Ou seja, ele é o vilão da narrativa. Os outros rappers podem ter rappers que são os heróis, mas ele vai ser sempre o vilão da história. Pensa, por exemplo, numa HQ. Vamos dar um exemplo clássico, né? Batman e Coringa, que talvez sejam os dois, o casal de herói e vilão mais icônicos. O Batman é pra sempre o herói e o vilão é pra sempre o Coringa. Ah, você pode fazer uma HQ que o Coringa vira o herói? Pode, mas isso não vai se sustentar. Uma hora isso vai voltar pro status quo, ou seja, vai voltar pra normalidade. Mas o que acontece quando essa construção de narrativa é com pessoas reais? Será que o Paperboy ou outras pessoas não têm direito de sair desse status quo? E se ele quiser um dia ser o rapper herói da narrativa? E parece que ele não tem esse direito. E aí você começa a pensar em todas as narrativas que a gente já viu em outras esferas, tá? Esportiva, política, econômica, na qual alguns personagens parecem ser sempre os vilões. E a gente esquece que eles são pessoas. E para fechar, o que a série ilustra muito bem são alguns esquecimentos midiáticos. Quando você vai criar uma narrativa, pensa numa história que você vai contar sobre um acidente de carro que você teve, por exemplo. Você vai mencionar alguns fatos e outros você vai esquecer. E muitas vezes você vai esquecer fatos que são convenientes para você. E isso acontece na série também com o Paperboy, sabe? Muita gente fala na imprensa sobre o histórico criminal dele, sobre as polêmicas da vida dele, sobre o jeito bronco dele falar, e esquece coisas que ele passou na infância. Ninguém quer saber como é que foi a história do personagem, ninguém quer saber como é a vida dele, a opinião dele sobre outros assuntos, por exemplo.
Isso são esquecimentos midiáticos, são coisas que a gente não fala sobre isso, porque não tem espaço, porque não tem interesse, e você vai esquecendo tudo isso. É isso aí, pessoal. Esse foi um começo de uma discussão sobre a representação da mídia em Atlanta. É uma série muito boa, recomendo demais que vocês assistam, não só porque ela tem esses debates políticos e morais, etc., mas também porque é muito engraçada mesmo. Assistam. É, Se você gostou da nossa conversa, continua ela. Comenta aí o que você acha sobre a série, sobre outros tópicos que ela aborda. Deixa a sua opinião mesmo. Eu adoro conversar no YouTube, também converso nas redes sociais, fala comigo. Se você gostou do vídeo, dá aquele like que ajuda muito o canal. Se você não gostou, não tem problema, pode dar dislike, eu não vou ficar chateado não. Se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando mais notícia, informação e opinião sobre Atlanta e sobre outros produtos de entretenimento. Curte também a nossa fanpage, que lá tem muito conteúdo legal e você fica sabendo dos vídeos, né? E é isso aí, pessoal. Valeu aí pela companhia.